Uma das coisas que eu sempre tenho falado é que em pouco mais de 100 anos de que temos igreja no Brasil, hoje a igreja do século XXI ela está passando por um processo em algumas de transição, né? Porque nesse período de igreja a gente já foi pentecostal, a gente já foi tradicional, reformado. E a igreja hoje está numa mentalidade de igreja de reino, né? Alguns conseguiram alcançar esse nível, porque uma coisa que sempre faz parte da Bíblia, sempre Deus quis que a gente absorvesse, é que o trono dele tem rodas, ou seja, está em movimento. O desejo dele era que a igreja estivesse também em movimento. E uma das coisas que a gente combate, né, que eu e alguns outros também a gente fala bastante, é que a igreja continua na meninice, continua na infantilidade de fé, uma mente escravista, continua na mente egoísta, egocêntrica, não entendeu o que é corpo, não entendeu o que é salvação, não entendeu o que é ceia, o que é batismo, não entendeu nada dos rudimentos, né? E não é de hoje esse fenômeno, porque os escritores hebreus, que eu acredito, e alguns também têm essa mesma consideração de que seja Paulo quem escreveu essa carta, capítulo 5, verso 11, eu vou ler em duas traduções, tá? Diz assim: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, ou seja, daqueles que já passaram da infância, né? Tem a base, o fundamento, agora é só construir em cima desse fundamento. Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Isso fala de amadurecimento. Outra tradução: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A essa altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam de que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite, não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre certo e errado. Eu gosto desse texto porque Paulo está batendo, né, na igreja numa época um pouco antes da invasão de Nero, na destruição de Jerusalém. E Paulo está batendo nele justamente porque eles estão querendo voltar aos rudimentos da lei, que ele mesmo, Paulo, ensinou que quem vive na lei ainda é criança, que não alcançou a maturidade de fé, a maturidade em Cristo, né? Eu não vou entrar muito nesse assunto porque vai demandar um bom tempo, mas o que a gente precisa hoje é de uma inteligência bíblica, de uma maturidade de fé, porque a gente tem crentes dentro da igreja 20, 30, 50 anos que o cara ainda é menino na fé,
O cara ainda não amadureceu, o cara precisa de leis, o cara precisa de rudimentos, o cara precisa de toda hora alguém tá em cima, pegando no pé, né? Não para a motivação, vamos junto, a gente é um... Não. O cara precisa de alguém que pega no pé para ensinar para ele o que é jejum. O cara tá tentando na igreja e o cara ainda não sabe o que é jejum, o que é fé, o que é oração. Né? A gente tá numa época que, meu, as igrejas hoje, os cristãos, né, não vamos nem colocar as igrejas nesse meio, mas os cristãos, eles estão na igreja, mas estão por conveniência, não estão por relacionamento, pessoas não amadureceram ainda, né? Os congressos, as festividades, né? Tudo isso gira em torno e ao invés de puxar para cima, vamos amadurecer, vamos crescer, vamos evoluir, vamos ter acesso à mesa, porque filho tem acesso à mesa, vamos ter a comunhão com o pai, porque o filho tem comunhão com o pai. Não, a gente volta para os mesmos pontos de escravatura da fé, né? É a mesma coisa sempre, né? A gente não consegue explicar algumas coisas da Bíblia, não é porque são de fato difíceis, mas é porque existe uma maturidade um pouco maior, né? E por essa falta de maturidade a gente não entende algumas coisas que são fundamentais na nossa fé. Acerca da ceia, acerca do batismo, acerca da salvação, acerca do sacrifício, acerca da própria igreja, dos líderes, dos liderados, dos dons, das ferramentas, né? Isso exige uma maturidade um pouco maior, né? E Paulo, quando ele escreve aqui nesse capítulo, ele está falando aqui sobre o sacerdócio de Cristo, né? Que não era um sacerdócio levítico, era um sacerdócio da ordem de Melquisedeque. E quando ele chega num determinado ponto, ele fala, bom, para vocês eu só posso falar até aqui, porque daqui para frente, ainda que eu fale, vocês não vão entender, e se vocês não entenderem, eu vou perder a revelação, vocês não vão absorver aquilo que eu tenho para passar. A gente está num período de que, embora a gente fale muito de reino, a gente não conhece reino. A gente está numa fase de fé que a gente fala muito e a gente tem falado muito. Glória a Deus por isso. Que a gente tem falado de reino, que a gente tem falado de unidade e tal, mas a gente não conhece isso. A gente continua uma igreja que a gente seleciona que tipo de pecado é maior. A gente continua selecionando qual é o modelo de crente que eu quero ser, me baseando em pessoas e não em Cristo. Porque a gente fala muito de Cristo, mas a ordem para que a gente seja um Cristo, entendeu? Porque a igreja não é a instituição de quatro paredes, a igreja são pessoas juntas, o templo, né? Se você for observar bem a gramática do texto, o templo não sou eu isolado, é eu junto de alguém, nós somos o templo, nós, plural, somos, plural, o singular, templo, singular. Então, não é eu, Bruno, sozinho, o templo do Espírito Santo, é eu, Bruno, junto com alguém que somos templos do Espírito Santo, entendeu? Nós somos o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo. Então, a unidade, ela é resultado do ajuntamento dos indivíduos, né? E é isso que falta para a gente entender essa maturidade que a gente precisa amadurecer na fé, senão a gente vai passar mais 100 anos e vai continuar a mesma coisa, com os mesmos problemas, com as mesmas discussões, com as mesmas angústias, né? Então, o que eu tinha para refletir com vocês hoje era sobre essa questão de maturidade. Porque o escravo ele só tem acesso ao pasto quando monta a porta da casa do pai. O filho não, o filho tem acesso a parte interna da casa, tem acesso à mesa, ele sabe
onde se alimentar com o pai, onde o pai está, onde o pai não está, onde ele se alimenta, onde ele não se alimenta, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele está falando, o que ele não está falando. Ele tem acesso à parte interna, né? E o escravo ele só tem acesso à figura paternal do filho, ou seja, o seu senhor, por ordens. Faça isso, faça aquilo outro, né? E a gente numa época onde a gente quer muita profecia e a gente está abolindo, entristecendo, excluindo o Espírito Santo do relacionamento. Numa época onde a gente precisa de gente, dos líderes falar pra gente, faça isso, dizima, oferta, vem pro culto, vem pra ceia, participa da ceia, né? O filho não precisa disso, porque ele sabe onde o pai tá, onde o pai não tá, o que o pai tá falando, o que o pai tá falando, porque o pai gosta, o que o pai não gosta, porque o costume, né, da prática constante de amadurecimento, né, ele consegue discernir o que é bom, o que não é, o que é justo, o que é injusto. Mentalidade de filho. O escravo, ele faz tudo esperando receber alguma coisa. O filho, ele faz tudo porque ele ama. E as coisas, ele já sabe que são deles por herança. Mentalidade de filho, coisa para maduro. Por quê? Porque o próprio Hebreus vai falar, capítulo 9, que enquanto a gente quer restabelecer um antigo pacto, um antigo costume de culto, um antigo hábito de sacrifícios, o véu do Santo dos Santos ainda está costurado. O Espírito Santo ainda não revelou. Mas quando ele revela e rasga o véu, você entende que o sacrifício já foi feito. E você não precisa mais ficar sacrificando. Você só precisa chegar a ele na mesa, através de Cristo. Porque a gente é salvo por Cristo, inserido no corpo e ensinado na doutrina. Não vamos inverter a ordem, porque essa é a ordem que a gente se relaciona com o Pai. Salvo por Ele, inserido no corpo dele, e ensinado com os hábitos, os costumes, os princípios, o caráter dele. Entendeu? Seja filho, não escravo. Paz.